Como é sabido, grande parte da história do povo de Israel acontece no deserto. Dos 5 livros da Torá, 4 deles são praticamente no deserto. E aí não é à toa que o deserto tem um simbolismo muito poderoso e muito profundo para ser estudado pela Kabbalah. Hoje a gente vai desvendar um pouquinho do que isso simboliza. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Dvarim e, curiosamente, não existe Zohar para a porção de Dvarim, apesar de ser uma porção super importante, início do último livro da Torá. Mas tudo bem, eu estou pegando trechos do Zohar que de algum modo mencionem trechos de Dvarim. E um deles, o Zohar fala o seguinte: a gente tem que entender um pouquinho o que é o deserto, porque ele é realmente, como eu disse antes da vinheta, um símbolo muito poderoso. A primeira coisa que o Zohar começa dizendo para nós é: o deserto, até que acho que é bastante lógico pensar isso, é um local ligado à desolação, destruição, onde eu não encontro nada construído, eu não encontro vida, né? Eu encontro vidas muito diferentes de uma fauna, por exemplo, exuberante, de uma floresta, né? E o deserto, então, foi associado com um monte de coisas mais para negativas do que para positivas. Por exemplo, o que você geralmente encontra em deserto com facilidade? Cobras e escorpiões, né? A cobra, por si só, já é um símbolo hebraico muito forte, porque é a cobra do Jardim do Éden. Como eu falei, você não tem construções, você não tem água, você não tem várias coisas no deserto. Então o Zohar, e aí não só o Zohar, na verdade, várias partes da tradição hebraica associam o deserto com um local onde moram os demônios. É muito fácil no deserto você entrar em contato com a negatividade, que a gente chama de klipot, né? E aí, por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao entrar num deserto. Se você pegar alguns textos da tradição, como o Talmud, eles dão inclusive conselhos práticos mesmo, né? Do tipo, uma pessoa não deve andar sozinha num local muito desolado, no meio do deserto, entrar em ruínas, entrar numa casa destruída, né? Agora, na nossa visão aqui, quando a gente está falando do Zohar, ele diz que o povo de Israel, quando foi para o deserto, estava também sujeito a esse tipo de energia. Só que com uma diferença, claro, a gente sabe que eles tinham a proteção de Deus. Inclusive o Zohar lembra de 2 pilares, né? Um pilar que acompanhava o povo durante o dia, e era um pilar de fumaça, e um pilar que acompanhava o povo durante a noite, era um pilar de fogo. Isso era uma proteção que Deus estava dando. Agora, ainda assim, olha que interessante o Zohar fala. Essa energia de negatividade é tão forte, que alguns dos erros que os israelitas cometem, o Zohar atribui a essas forças negativas do deserto, né? Então, mesmo eles tendo um líder como Moisés, um homem elevadíssimo, mesmo eles tendo a proteção de Deus, né? Mesmo eles tendo todo um sistema ali de apoio, chefes tribais e tal, a gente sabe que o povo de Israel ainda fez bastante besteira. E isso, como eu disse, o Zohar atribui a Klipot. Agora, o que importa para nós aqui hoje em dia, né? Hoje talvez a maioria de nós nem vai entrar em contato com o deserto na vida, mas é claro que a gente passa os nossos desertos simbólicos. O Zohar diz para nós que não importa se você nunca esteve num deserto físico, todos nós temos os nossos desertos quando a gente passa por momentos de dificuldade. Então pode ser uma tristeza, uma depressão, uma angústia, alguma perda que a gente tenha, e dos mais variados tipos, né? Uma perda de uma pessoa querida, de um noivo, uma noiva, com morte ou sem morte, né? Pode ser um afastamento, uma perda financeira. Nesses momentos a gente está atravessando por um deserto. E aí o Zohar faz o lembrete que eu falei. Cuidado, porque nesses momentos é muito fácil a gente entrar em contato com energia negativa. E nessas horas a gente pode se desconectar muito da luz. Os israelitas tinham a proteção, mas nós temos que achar uma proteção para esses momentos. Então o Zohar tenta dar esse alerta, né? Se você estiver atravessando um deserto, perceber que está conectando com essas energias negativas, tentar fazer algo que te proteja. O Zohar não explica exatamente o que, mas aí a gente sabe pela tradição o que você poderia fazer. Talvez uma das primeiras coisas é sair desse deserto, né? Vai buscar então amigos, vai buscar socializar, vai buscar ir para um local habitado, vamos dizer assim. Não fique isolado ali naquele deserto porque é perigoso. Outras coisas que você pode fazer é apoio da religião e da espiritualidade, claro, né? Faça suas orações, leia seus salmos, estude Zohar, estude Kabbalah, estude Torá, e isso geralmente já te ajuda
a ficar mais confiante, mais seguro, dar a volta por cima. O importante aqui então é você realmente saber que pode acontecer de você ter que passar por um deserto e aí se precaver, já tendo assim na mão, né, para usar facilmente quais ferramentas você vai usar para se proteger caso isso venha a acontecer. Um bom dia a todos, um beijo grande e tudo de bom.